Eu sou uma pessoa extremamente determinada. Eu não consigo fazer nada mais ou menos. Então, se eu botei na minha cabeça que eu ia fazer triatlo, eu não ia fazer o triatlo mais ou menos, eu ia fazer bem para ser a melhor. E foi assim, eu me faltava um treino, eu queria sempre fazer mais. Eu me lembro quando eu treinava com o Lauto, que às vezes eu reclamava da corrida, chegava reclamando, mas eu fazia sempre melhor do que ele pedia. Ótimo, é legal. Então sempre fui assim, eu nunca fiz nada mais ou menos, eu sempre quis ser o melhor no que eu fazia. Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar, principalmente para quem pedala há mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. E infelizmente não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como meu amigo e ciclista Leléo, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas: roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa, roubo ou furto qualificado durante o transporte, seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte e reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda. Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo, principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas. E os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br. Eu vou soletrar LAF Seguros, tudo junto, .com.br. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Quero começar agradecendo mais uma vez a todos que têm interagido, que têm mandado suas críticas, comentários, sugestões através do Endorfina BR no Instagram. É um prazer ler e receber de vocês comentários, críticas e sugestões. O episódio com o Leandro Macedo foi um sucesso. Que bom que vocês curtiram. Realmente é um cara que merece aí toda a nossa atenção e respeito. E obrigado também quem acompanha aí o Endorfina BR na conta do Instagram. Eu publiquei na semana retrasada uma foto onde eu descobri, através de um amigo, que o Endorfina estava em destaque na página principal do Spotify para podcasts que tratam de esporte, isso entre todos os podcasts disponíveis no Spotify, gringos ou não, o que foi uma grande satisfação e, claro, isso é um reconhecimento que vocês, mesmo sem querer, ouvindo e baixando e assinando o podcast Endorfina nas suas contas do Spotify, dão para mim e isso é muito gratificante. E quem ainda não foi no iTunes Store, vá, por favor, dê uma clicada lá nas estrelinhas, atribua lá 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas para o Endorfina e faça um comentário, porque além de ler todos e também serem críticas e sugestões bacanas que eu acato aí com o maior prazer, também isso vai me ajudar a ter relevância na iTunes Store, que é uma grande vitrine para o Endorfina. Bom, nós estamos no ano dos 40 anos do Ironman, né? Agora em outubro, Kona vai ser comemorativo dos 40 anos, um ano especialíssimo. Aqui no Brasil nós estamos comemorando 35 anos do triatlon. E minha convidada de hoje, a Mônica Lucena, foi a primeira grande triatleta, a primeira estrela do triatlon
nacional. Ela veio antes da Fernanda Keller. Ela começou com 26 anos de idade, ela não era nova, e também, por acaso, através do convite de um amigo, de um namorado na época, para participar do primeiro triatlon lá no Rio, a Corrida Alegre. E logo de cara ela acabou tirando o segundo lugar, e depois disso, óbvio, ela acabou gostando do esporte e participou do segundo triatlon, que foi o Café do Brasil, em 83, e aí já começou a integrar a equipe Company. Para quem é mais novo não sabe, vai ter um link no episódio de hoje, dá uma olhadinha, sobre o que foi a Company. Company foi uma espécie aí de Osklen dos anos 70, 80, e uma marca de grande sucesso que, infelizmente, depois da morte do Mauro Taubman, ela acabou também sucumbindo e fechou as portas. Mas, enfim, era uma marca que estava muito presente no triatlon, graças também ao Mauro Taubman, e a Mônica conta isso. A Mônica foi a primeira triatleta brasileira a participar do Ironman em 1984 e a primeira campeã brasileira de triatlon em 1985. Para vocês terem uma ideia, ela participou de Kona em 84, como acabei de falar, e fez 12 horas e 16 minutos. Quer dizer, um tempo super legal, ainda mais naquela época, ainda mais com a bicicleta, com o equipamento e com o conhecimento que se tinha. Então a Mônica conta um pouco dessa história aqui pra gente. Ela teve uma carreira curta, durou apenas 6 anos. Ela terminou a sua carreira participando de um meio Ironman no Havaí também. Ela sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta em 84 para 85, que infelizmente a tirou das competições por um ano, e isso ela vai contar aqui também. Ela é professora de educação física e uma pessoa bem legal, uma pessoa com bastante história. Então, se você tem curiosidade de saber como é que era naquela época, como é que foram as primeiras provas do Brasil, como é que era treinar naquela época, como é que era a estrutura. A Mônica também foi ciclista da KPM, da equipe KPM lá do Rio, que também era uma coisa não exclusiva dela. Os triatletas gostavam de pedalar e pedalavam relativamente bem na época, e eram convidados por essa equipe lá no Rio de Janeiro para também competir, ainda mais as mulheres, né, por terem menos mulheres participando do ciclismo. Ela treinou com o Lauter, o grande Lauter, que vai estar aqui com a gente em breve também, que hoje é comentarista da Globo aí para as corridas, para as maratonas. Enfim, uma conversa bem legal, uma pessoa bem determinada, como vários dos meus convidados. Vocês vão perceber aí que ela era raçuda e determinada, e enfrentou aí diversos obstáculos e adversidades para estar conseguindo os títulos que ela conquistou. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Obrigado a Mônica aí por ter participado do Endorfina, por ter cedido aí o tempo dela. E até a semana que vem. Um abraço. Aos 26 anos de idade, o acaso a levou a participar da Corrida Alegre. Um inesperado segundo lugar a fez conquistar uma vaga na equipe de uma das marcas de vestuário mais icônicas do Rio de Janeiro, a Company. No ano seguinte, participou do triatlon Café do Brasil e conquistou a vaga para participar do Ironman do Havaí. Em 84, foi a primeira brasileira a correr em Kona, com o tempo de 12 horas e 15. A essa altura, seus excelentes resultados já não eram surpresa, e em 1985 foi a primeira campeã brasileira de triatlon. Competiu diversas provas pelo país até 1988, quando participou da sua última, um meio Ironman em Kauai, no Havaí. Com vocês, a carioca Mônica Lucena. Bem-vinda, Mônica, é um prazer te receber aqui no Endorfina. Igualmente, um prazer. Me diz uma coisa, você estava me contando que você foi convidada a participar dessa primeira prova de triatlon, a Corrida Alegre, em 82. Mas você então já praticava esporte, enfim, você já tinha uma vida esportiva? Não, porque senão as pessoas não te convidariam para fazer um triatlon? Não, Michel, foi uma coisa muito engraçada, porque, na verdade, eu nunca fui assim, me formei em educação física, mas eu nunca fui uma criança de fazer esporte, porque eu não tive oportunidade, eu fui interna em colégio. E, na verdade, nessa época, eu praticamente só fazia balé clássico e jazz. E eu tinha um namorado que era muito amigo do Mauro Taubman, nessa época,
e o Mauro Talma chamou ele para participar dessa prova, e ele me chamou para participar, de brincadeira, dessa prova. Ia ser a primeira aqui no Rio de Janeiro, e aí eu fui de gaiata mesmo, fui de brincadeira para participar com ele. E a surpresa foi que acabei ficando em segundo lugar. Não sei nem te explicar como, porque eu não tinha bicicleta, não andava de bicicleta nessa época. Peguei bicicleta emprestada, era até grande para mim, é horrível. E conseguia. E como eu tirei o segundo lugar, daí em diante o Mauro, como sempre foi um incentivador de esporte e tudo, ele pediu para eu continuar. E aí eu continuei, também de brincadeira, fiquei um bom tempo sem ter bicicleta. Eu só fui conseguindo com o tempo, que eu fui me destacando, e aí foi que aconteceu isso tudo. Que legal. E não sei se você se lembra disso, mas pelo relato do próprio Werneck, que teve aqui da Down Web, esse triatlon você podia escolher se você queria fazer as três modalidades ou fazer uma das três ou duas, enfim. Você se lembra disso? Por que que você escolheu fazer as três logo? Foi incentivo aí do Mauro? É, é mais pelo meu namorado. Ele gostava, ele também gostava de. Ele fazia asa delta nessa época, ele gostava de esporte. E aí a gente foi na brincadeira mesmo. Triatlo eram as três modalidades, foi o que ele me explicou. E aí eu fui. Entendi. E o que que você se recorda, assim? Eu sei que já faz muito tempo, mas o que que você se recorda da sensação? Enfim, você chegou a treinar alguma coisa ou você pegou uma bicicleta emprestada? Nada, não treinei Chegou lá, absolutamente. largou, você já sabia Larguei, nadar, foi. né? Eu tinha aprendido a nadar com 10 anos de idade e foi o que eu sabia. Correr na faculdade e foi, entendeu? Fazia um pouco de ginástica, mas meu foco mais era o balé mesmo. Entendi. E eu fui na cara e na coragem, Mas na brincadeira você mesmo. considera que você já tinha um preparo físico, vamos dizer, acima da média, justamente também por ter se formado em educação física e por ser bailarina? Eu acredito que sim. Alguma coisa genética dentro de mim que eu nem sabia que existia e que eu, de repente, tinha facilidade para esse tipo de prova. Eu só descobri quando eu comecei. Foi totalmente ao acaso mesmo, né? Totalmente ao acaso. Não E teve aí nenhuma. você chegou em segundo lugar, provavelmente você sabia que tinha chegado em segundo, né? As pessoas também estavam lá aplaudindo, enfim, o locutor deve É. ter dito. E aí, como é que foi essa sensação? O que que você Eu pensou? O que que achei. teu namorado falou? Tipo, ai, que descoberta, que legal, vamos Eu começar a achei. competir? Eu achei o máximo, adorei. Mas, assim, no momento eu não pensei, vou continuar. Para mim foi aquela prova. Eu achei Até o porque não tinha ainda máximo. triatlon no Brasil, né? Exatamente. E aí eu falei, vou fazer. Eu adorei, achei ótimo, mas não, vou continuar. Não. Aí começou, aí teve uma outra prova que eu nem me lembro depois qual foi. Só que demorou um ano, não, mas demorou alguns meses, porque foi só em 83, Pois é, aí eu não sei, eu não vou. que era o Triatlon Café do Brasil, não sei se você se recorda. Era Também não patrocinado pelo Café do Brasil. essa aí eu não me recordo. E aí é, o incentivo, aí o Mauro pediu de novo, isso eu me lembro, ele pedindo pro Roger, que era meu namorado na época, falar comigo para eu continuar, que ele ia me patrocinar com roupas, não sei. E aí eu fui, começou assim. Entendi. E nessa época já existia, estava se formando a equipe Company quando você entrou na equipe, né? Porque tiveram vários outros atletas de Mas eu acho que nome. isso demorou um pouco, acho que isso aí foi um pouco depois. Começou comigo, aí o negócio foi andando, aí veio o Gaglianone para jogar, Isso. né? E aí foi Djamadruga, Madruga, não? Djalma Madruga. Djalma Madruga, eu não me lembro se ele era da Company, não. Entendi. Não me lembro. Entendi. É legal essa história aí para os nossos ouvintes, principalmente para os mais novos, e eu já tenho dito isso em outras conversas aqui com outras pessoas, que o surf e o triatlon eram esportes que tinham uma relação próxima. E provavelmente a conclusão que a gente chega é porque eram esportes que eram praticados na praia, né? Enfim. Uhum. E a Company era uma empresa, foi uma empresa, para quem não sabe, eu vou colocar no post da conversa de hoje aí no endorfinabr.com.
Mas foi uma empresa enorme que acho que acabou em 2003. O próprio Mauro Tauban faleceu, se eu não me engano. Faleceu, foi lá por causa disso. Ele É, faleceu e aí o a negócio não companhia, enfim, andou. a companhia fechou. É, Mas era uma marca fortíssima, enfim, fortíssima no estava esporte. presente em todos os campeonatos de surf e teve presente no triatlon fortemente, tanto com atletas individuais quanto com equipe durante muitos anos, né? É verdade. E eu imagino também que seja essa cultura da praia, enfim, o triatlon, né? As pessoas saudáveis nadando no mar e tal. Mas bacana. E aí, na época, provavelmente você não tinha nem noção disso. Você estava surfando aquela onda legal que por acaso você tinha experimentado e tido bons resultados, né, Mônica? Exatamente. Foi uma surpresa. E como eu gostava dessa coisa, natureza, eu gostava de dança, gostava de tudo, de esportes, né? Gostava de ver, de assistir. Então, foi uma coisa natural. Aí, depois disso, como teve outro convite do Mauro, ele incentivando mais não sei o quê, eu continuei. E aí foi, mas tudo assim, sem muitos objetivos. Depois, com o tempo, é que eu comecei realmente a pensar em me dedicar totalmente, me dediquei realmente, e vi que eu podia ter um futuro ali. E aí eu coloquei metas nas minhas conquistas, e eu acho que eu parei exatamente na hora que tudo que eu tinha colocado na minha mente, que eu queria ganhar as provas, eu tinha conseguido. Certo. E aí parei no momento que eu achei que não dava mais para mim, que dali em diante eu ia precisar de muito mais do que eu poderia ter. Entendi. Me diz uma coisa, quando você terminou essa primeira prova em 82, claro que você terminou provavelmente muito cansada, né? Isso não te assustou? Enfim, isso foi uma sensação de cansaço e tal, mas que te motivou a estar, depois de um ano, ou um pouco menos de um ano, a estar largando para a segunda prova. Uhum. Foi mais ou menos assim que aconteceu? Você não se acanhou, vamos dizer assim, tipo, eu Não, nunca mais vou não, fazer isso, tá louco, isso aqui é coisa de maluco. não, nenhum momento. Quanto a isso, nenhum momento eu pensei. Aí você cruzou a linha de chegada e nunca mais subiu numa bicicleta e provavelmente nunca mais nadou, até quando você soube que haveria um próximo triatlon no ano seguinte. Ou você chegou a É, fazer alguma coisa porque tinha não, gostado? pois é, eu gostei. Depois disso, eu comecei a correr mais, Ah, legal. entendeu? A bicicleta eu não tinha, mas tudo bem. Depois, eu não me lembro quando, mas depois eu consegui outra bicicleta emprestada. Essas coisas me falham um pouco a memória, sabe, Michel? Aham, aham. Mas eu acho que correr, eu comecei a correr mais, que eu não corria. E aí foi. E Aí, você tinha companhia, Mônica? Você lembra? Você, sei lá, se juntou com o não, teu só namorado, era com era outras eu e meu namorado. A moças? gente corria na praia. Nessa época eu me lembro bem que eu morava no Leme. E exatamente essas duas pessoas que eu te falei, que me ajudaram muito para ir ao Ironman e tudo, eles moravam no Leme também, então eles me viam, já me conheciam. E eles que se aproximaram de mim, que me incentivaram também muito, Entendi. entendeu? E, e, e esses treinos que você fazia, né, um pouquinho de bicicleta, mas mais de natação, mais de corrida, era você só saía para correr. Ah, hoje eu vou Ó, correr, sei lá, daqui até é, ali, eu vou correr 5 exatamente, quilômetros, 10 quilômetros. Entendi. exatamente, Tudo da tua cabeça, pelo que você exatamente. também provavelmente aprendeu na faculdade, mas você não tinha em quem se espelhar ou com quem dividir isso, não é? Não, exatamente. Depois é que eu comecei, aí veio um técnico, que agora me falha a memória, depois o Hélio Ventura também me deu muita força na parte de ciclismo do triatlon. E E aí foi nisso assim, você já trabalhava ou você ainda estava. Bom, você trabalhava, já tinha sempre se formado, trabalhei, né? Trabalhava em sempre academia, enfim, trabalhava com trabalhava em educação academia. física. Depois que eu comecei a realmente a conquistar e a ganhar realmente, que teve patrocínio maior da Company e coisa e tal, aí que eu parei de trabalhar um tempo e me dediquei exclusivamente ao triatlo. E ao Ah, que ciclismo, teve legal. um tempo depois que eu fui ciclista profissional também, eu fui ciclista da KPM, com Ah, que era a carteira maior assinada, equipe na época, né? A KPM. exatamente. Eu fui a única mulher da equipe da KPM. Uau, que bacana. Mas você aí já tinha parado com o triatlon ou foi paralelo Não, ao foi tudo triatlon? junto, Ah, paralelo ao sim. triatlo. Entendi.
Eu, inclusive, entrei no ciclismo profissional exatamente para melhorar a minha performance no triatlo. Excelente estratégia, claro, né? E aí me diz uma coisa, com esse primeiro técnico, não era por acaso o Alberto Clar, não, né? Não. Tá, E depois ele, inclusive, foi técnico de vôlei, se eu não me engano. Agora não me lembro, não me recordo o nome dele, mas é uma pessoa conhecida. entendi. E depois com o Hélio Ventura, enfim. Aí você começou a ter orientação e seus treinos passaram a ser mais estruturados, né? Ah, sim, aí com certeza. Aí eu treinava, ia para Barra, treinava, e aí tinha o treino de natação, tinha corrida com o Lauter. Treinei muito tempo com o Lauter Ai, que também. legal. O Ele vai Lauter estar foi já outra já aqui. pessoa. Já marquei com ele o bate-papo. O Lauter foi uma pessoa assim sensacional também. A minha formação para minha me ajudou muito. Todas essas pessoas, Hélio Ventura, o Lauter, essa outra pessoa que eu agora não me recordo, infelizmente, o nome, mas foram pessoas muito que me ajudaram muito nessa toda essa fase, né, do triatlo. E pelo que você se recorda, você já sentia que tinha outros competidores, outras pessoas treinando aí no Rio de Janeiro, enfim, você, por exemplo, sabia que já tinha um Alexandre Ribeiro, um próprio Marco Ripper, Já, já. Fernanda Keller, enfim. Fernanda começou um pouquinho depois de mim. Isso, Fernanda começou, se eu não me engano, eu me lembro que eu competi com ela em San Andrés. Foi a primeira isso, prova é. assim que eu me lembro, Aham. da Fernanda. Ela já teve aqui, mas faz muitos episódios, eu não me recordo aqui também quando é que ela começou. Mas, enfim, então já existia assim um ambiente tipo, eu tô treinando e tem outras várias pessoas, outras Ah, treinando. é, Legal. já. E como é que aí vocês ficavam sabendo das provas, ou era através desses técnicos? Como é que você, né, encarava isso? Aí depois você disse que começou a se preparar mais e tal. É, Os técnicos normalmente já sabiam mais ou menos das provas, e a gente era tinha um grupinho, como só tinha aqui para treinar, a gente ia para a Barra, era um grupo muito coeso, vamos dizer assim. aham, Era o Gaglianone, Dolabella, a gente sempre se encontrava treinando, então todo mundo já sabia como as coisas iam acontecer, para que entendi, prova que a gente estava treinando, qual ia ser a próxima. Era todo mundo muito amigo, muito chegado. entendi. Que legal. E você chegou a treinar com eles, ou vocês nadavam no na mesma Muitas piscina? vezes, Ah, muitas legal, vezes. A maioria treinava no Flamengo, natação, era todo legal. mundo muito, muito amigo. Legal. Bom, aí você participou desse triatlo em 83, foi o Café do Brasil, e depois você começou a participar porque aí surgiram outras provas. O Werneck começou a organizar várias provas. Exatamente. Teve, acho que, uma prova que foram 11 provas, na verdade, da É, do Conco, Golden Cup, né? Golden Cup, exatamente. Isso. Agora, em 84, você foi para Kona. Fui para Kona. Não sei, foi 84 ou 85, agora eu não me recordo. Eu Bom, acho que foi eu, 84. eu, eu, eu arrisco dizer, e eu vou tentar descobrir isso aqui também, aqui Aham. através do Endorfina, que você foi a primeira brasileira. A Dawn Webb foi antes de você, mas ela tecnicamente é inglesa, né? Exato. E É, ela foi comigo nessa época também, mas ela chegou atrás de mim. então acho que ela foi 84 e 85, acho que foram os É, dois triatlons. Bom, ou você foi em 84 ou foi em 85. Eu vou perguntar para ela se ela se recorda. E você disse que fez mais ou menos umas 12 horas e 15, você não se recorda. não me Mas, recordo. mas pra gente aqui é super interessante em saber, e o Ironman hoje é uma prova que você sabe, né, que virou um fenômeno mundial. Não sei, existem mais de cento e não sei quantas provas de Ironman espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil a gente já tem uma também que faz bastante sucesso e esgota o número de inscritos rapidamente. Como é que foi para você a descobrir que existia um triatlon com aquelas distâncias, né? Porque os triatlons que você participou no começo da carreira não eram short nem olímpico, eram provas um pouco maiores, É mas não 1.500, eram nem de perto, não duravam tanto quanto um Ironman. exatamente. Como é que foi a É. tua preparação? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente toda essa história até culminar com a chegada em Kona, abrir a porta do avião e sentir aquele bafo e falar, bom, agora aqui que eu vou ter que correr essa prova maluca que não sei quantas horas que vai durar. Pois nessa época eu te falo, foi esse Ricardo que me incentivou a ir para lá, para Kona, fazer essa prova, e era uma loucura, assim, eu nadava de manhã, sei lá, 3, 4 mil metros, depois à tarde, quer dizer, quer dizer, eu começava
na bicicleta, né? No ciclismo, de manhã cedinho, saía, sei lá, 5 e pouco da manhã. Como eu morava no Leme, eu começava a treinar só na Barra. Aí você imagina, até chegar na Barra, já quantos quilômetros que Então, eu já tinha que percorrer. De lá que começava o treino. Eu já cheguei aí até quase Angra, uau. Mangaratiba, de bicicleta e voltei, sem parar. No meio da tarde tinha corrida. Aí eu fiz umas 2 maratonas para começar, para treinar, para fazer a maratona depois, né, lá no triatlo, em Kona. E meu treino foi assim, é, muita A corrida, por distância. exemplo, nessa época, você já se lembra se já era o Lauter que estava te ajudando ou você não se lembra? Sinceramente, eu não me lembro. Eu me lembro que tinha. Eu me lembro de uma coisa engraçada, que a gente ia. Eu ia treinar só subida, por exemplo, lá na Paineiras, eu fazia assim, tipo, 28 quilômetros praticamente, quase subindo inteiro. E ia esse Ricardo com o meu namorado e o outro médico, eu não me recordo o nome direito, se era Oswaldo, eles iam no carro do lado de fora me Uau, acompanhando, eu ia treinando, treinando, correndo, aí às vezes o Roger saía do carro e me acompanhava do lado, e entrava no carro de novo. Eu me lembro disso aí, eu me lembro bem desse treino, que era sinistro. Todo mundo no carro e eu correndo, e eles revezavam para me acompanhar um pouco entendi, que nesse legal. treino. Isso já era um treino específico mesmo, né? Exatamente. Que legal. E você reagia bem aos treinos? Porque os teus resultados eram bons, né? Mas assim, Ah, você reagia bem, você curtia, ou você era daquelas que, tipo, reclamava e tal, não, mas rendia? Ou eu você curtia esse sempre sofrimento, essa dedicação? Não, eu sempre fui assim uma pessoa que eu descobri até no esporte, né, no teatro. Eu sou uma pessoa extremamente determinada. Eu não consigo fazer nada mais ou menos. Então, se eu botei na minha cabeça que eu ia fazer triatlo, eu não ia fazer o triatlo mais ou menos, eu ia fazer bem para ser a melhor. E foi assim, eu me faltava um treino, eu queria sempre fazer mais. Eu me lembro quando eu treinava com o Lauto, que às vezes eu reclamava da corrida, chegava reclamando, mas eu fazia sempre melhor do que ele pedia. Ótimo, é legal. Então sempre fui assim, eu nunca fiz nada mais ou menos. Eu sempre quis ser o melhor no que eu fazia. Legal. Ô, Mônica, eu sei que é um assunto que às vezes cansa um pouco e hoje em dia também já virou batido, mas é um assunto que interessa aqui, principalmente a mim, porque eu parei já faz 20 anos e quando eu parei quase não haviam aqui em São Paulo mulheres competindo, né, no nível profissional, no nível mais sério. Sei lá, dava para contar nas duas mãos a quantidade de mulheres que tinham competindo e treinando. Hoje em dia, né, você não sei se está acompanhando ou não, mas assim, hoje em dia, qualquer lugar que você vai para treinar, seja num clube, numa academia, na Barra da Tijuca, enfim, onde quer que seja, você vê mulher em tudo quanto é lado. Graças a Deus elas, né, enfim, conquistaram o espaço delas também no triatlon. Naquela época, como é que era assim? Porque eu imagino que, puxa, eu comecei em 88, a gente está falando de 83, 84, tinham muito menos mulheres ainda. Você Muito sentia algum bem. tipo de preconceito ou as pessoas falaram, os teus pais, você é louca, o que você está fazendo? Isso não é para você, isso é um esporte que vai te agredir, enfim. O que você lembra disso? Tinha esse preconceito ou você tinha que provar para todo mundo que de fato você é mulher, mas que você tinha totais condições de participar de um Ironman, por exemplo? Como é que era isso? Michel, sinceramente, eu nunca passei por esse tipo de coisa. Realmente não tinham muitas mulheres, mas é, eu sempre fui assim, que você vê, eu fiz o ciclismo, eu era a única mulher, eu nunca me preocupei com isso. E eu sempre me dei, eu gosto assim, eu sou uma pessoa que me dou bem com os homens, assim, eu gosto de conversa de homem, eu gosto. Então, eu nunca tive essa sensação de preconceito, de dificuldade. Eu só pensava o seguinte: eu vou fazer, eu quero fazer, e não importa, entendeu? Eu vou fazer o que eu quero e nunca me passou pela cabeça, nunca senti isso, vamos dizer assim, em Legal. nenhum momento. Na época nunca ninguém chegou para você e falou: "Nossa, isso é muito é muito pesado para você, você vai se Nunca, matar nunca. fazendo isso", não. Não, nessa época eu já Legal. morava sozinha, já com meu namorado.
Minha mãe nunca foi de esporte, não ligava muito Talvez para ela não isso. tinha nem não tivesse nem a Nem noção, né? noção, exatamente. Então, É. ela não assistia, não via, e eu já vivia no ambiente mais masculino. Lá na Capem, eu entrava na casa da Capem, só tinha homem, o massagista era homem, todo mundo era homem, eu era a única mulher. Eles sempre fui respeitada, eles me adoravam, eu adorava eles, era um ambiente excelente. Então, realmente, não sei se eu tive sorte, mas eu nunca tive problema nenhum quanto a isso. A minha opinião é que tem algumas mulheres que pela sua própria personalidade, pelo seu jeito, elas acabam é, impondo isso e deixando transparecer isso, e os homens acabam respeitando. E Exatamente, eu são acho que é mulheres que têm exatamente. sucesso no que fazem porque elas não se preocupam exatamente como você está dizendo que não se preocupava pelo fato de não ter outras mulheres, ou enfim. Você simplesmente foi lá e fez como todas as mulheres deveriam fazer em qualquer esporte que elas escolham, Exatamente. né? Sem se preocupar com o que os outros vão falar. Claro, é. É Legal, você e você. exato. Ô, Mônica, e você tem memórias, assim, de como é que foi a tua prova no Havaí? Porque provavelmente foi. Quer dizer, deve ter sido mesmo a primeira vez que você nadou. Quer dizer, nadar 3.800 é mais fácil, mas pedalar 180 e correr 42 foram É. as primeiras vezes que você. Foi a primeira vez que você fez essas distâncias de bike e de corrida? Não, como eu te falei, eu já tinha feito os 200 quilômetros direto. Ah, legal, tá Eu certo. fui para Mangaratiba, voltei, mas também foi a única vez. É. Bom, e E como é que foi lá em Kona, fazendo os três na sequência um do outro, ainda mais com aquele calor e vento infernais? o pior, olha, eu vou te dizer, o pior dessa prova para mim é a bicicleta na ida, porque é um vento contra absurdo, que às Aham, vezes quase você cai da bicicleta das rasteiras, das rajadas é que verdade, eles dão, é terrível. é verdade. E depois, é claro, você pedalar 180 e depois correr uma maratona não é fácil para ninguém. Mas a maratona você vai levando do jeito que dá, né? Você anda um pouquinho, corre, anda um pouquinho. Então, eu acho que o pior, realmente, eu acho que foi o ciclismo, o vento contra 90 quilômetros. Apesar de depois ter os 90 a favor, mas a ida ainda tem subidinha, e quando você chega, assim, eu me lembro que eu deixei a bicicleta, coloquei o tênis e saí correndo, você já, pelo menos, eu não sei se ainda é o mesmo local hoje em dia Não, lá. mudou, Mudou. mudou. Ah, pois é. Porque quando, na nossa época, quando eu saía, tinha uma ladeira de É, primeira, que era um absurdo. Assim, era é, pequenininha, mas era íngreme, íngreme, uma coisa absurda para você começar a correr. E assim começava a tua maratona. Então, também não era fácil. Mas e é aí uma você cruzou a prova, linha de chegada, qual foi a sensação? a melhor sensação do mundo de terminar. É assim, tipo, eu consegui, eu venci meus próprios limites. É, isso é muito bom, você vencer seus limites, você ultrapassar seus limites. Isso é a melhor sensação do mundo. Acho que para qualquer atleta, qualquer pessoa, se ter essa sensação de ultrapassar seus limites. Saber que você pode mais do que você pensava que podia. É É, verdade. é E muito bom. você viajou com outras pessoas? Tinha outras pessoas competindo? Você se recorda? Tinha o Gaglianone, o Djalma Madruga, se eu não me engano, estava nessa prova. Legal. Agora eu não me recordo. Acho que o Dolabella, se eu não me engano, eu É, o acho. Dolabella tava, é. O, o que você falou antes, que sempre faz oramento, qual é o nome dele? O Alexandre Ribeiro? Alexandre Ribeiro. É, legal. Roger de Moraes? Roger de Moraes, eu não me lembro. Sinceramente, ele eu não me lembro. Acho que não estava, não. Tá, legal. Bom, aí você voltou para o Brasil e continuou competindo. Sim, continuei competindo. E você me mandou E, uma foto que eu vou publicar aqui para as pessoas verem. Você chegando no aeroporto em uma faixa enorme, a Company te parabenizando e tal. isso foi muito legal, muito Quem, legal. quem eram aquelas pessoas da foto? Era o Mauro Tauban, tinha minha mãe, Ah, que o legal. meu irmão. Foi Esse Mauro assim, era um cara visionário, né? Assim, com relação ao esporte visionário, também, né? Porque o cara já visionário. nessa época incentivando dessa maneira, que coisa bacana, né? Isso foi a maior perda que o esporte teve, acho que foi
o Mauro ter morrido. Porque eu acho que como seria diferente se ele tivesse continuado, vamos dizer, Então, né, por mais anos comandando a compra, e com certeza o esporte teria evoluído mais ainda, em todos os esportes, porque ele incentivava qualquer esporte. legal. Agora, eu não sei, Michel, se você lembra, mas eu tive, eu tive um acidente, eu não sei se você sabe disso. Não, pode contar. Eu quase morri, né, fazendo ciclismo, uma prova patrocinada pelo Globo, de subida, que ia de Petrópolis a Teresópolis, pela aquela estrada antiga, Petrópolis-Teresópolis. Começava em Petrópolis, terminava em Teresópolis. Eu sofri um acidente na descida, eu estava ganhando a prova, e na descida tinha um carro da Globo que estava filmando a prova e parou no local que não deveria ter parado, exatamente antes de uma curva. E, bom, quando eu estava descendo em alta velocidade, quando eu vi o carro, já não dava mais tempo, eu tentei desviar, a pista estava muito molhada, a bicicleta derrapou e eu bati de contra a pedra. E aí sofri um acidente, quebrei 8 costelas, clavícula exposta, perfuração do pulmão. Nossa. Eu fiquei quase, se eu não me engano, um ano parada, se eu não me engano. Uau, Mônica, não sabia não. E a minha primeira prova que eu fiz depois desse acidente foi em Florianópolis, se eu não me engano, e eu venci a prova por 1 segundo, ganhei na peitada, na chegada da corrida. Você lembra de quem? Quem foi a segunda colocada? Da menina, ela, se eu não me engano, não me lembro, não sei se era Andréia o nome dela, uma menina que estava se destacando na época. Andréa Zipin? Eu acho que exatamente, Andréa Zipin, eu Vou acho que tentar sim, descobrir. eu acho que sim, foi em Então você Florianópolis. ficou aí provavelmente praticamente um ano parado e quando você voltou, você já voltou ganhando por pouco, mas ganhando lá em Florianópolis. Exatamente. Legal. Bom, você disse que participou aí provavelmente durante 6 anos dos triatlons até terminar lá em Kauai, que eu também vou querer já já que você conte. Teve alguma dessas provas que você participou que ainda hoje você tem na memória por um fato legal, por um fato diferente, ou por uma vitória, ou por uma conquista, por exemplo, como o Kona, que é terminar um Ironman, que já é uma vitória. O que mais que você pode contar aí de histórias que vem à sua memória hoje? Eu acho que a outra sensação maravilhosa foi a de ser campeã brasileira Ah, conta no pra gente um triatlon, pouco. no Que, triatlon. que era um título que acho que provavelmente foi criado pelo próprio Werneck pela quantidade de provas que ele organizava e quem ganhasse acabava levando esse título, não é isso? Exatamente, exatamente. E foi assim, uma prova que eu fiz muito bem, eu estava me sentindo assim, muito bem preparada, e foi sofrida, mas foi uma prova assim que eu cheguei bem e muita gana, com muita vontade de vencer. Tipo, eu fui a prova toda falando: essa ninguém me tira, essa ninguém me tira. E eu me lembro que eu corri muito bem depois de pedalar, e você vinha pela Niemeyer, né? E terminava, se eu não me engano, lá no Leme, essa prova. E foi uma sensação assim, que ficou na minha memória, de chegar e cruzar aquela linha. Eu me lembro que eu levantei os braços e foi uma sensação maravilhosa de ganhar essa prova. Sensação do dever cumprido. Exatamente. Foi Bacana. mais uma conquista que eu tinha posto na minha cabeça e que eu conseguia. Pelo que você está contando, talento você talvez não tivesse, o que você tinha mesmo era dedicação, ou talvez um pouco de talento, porque a primeira prova que você participou você já tirou o segundo lugar, né? Mas o que mais predominava em você, a característica que mais se destacava com relação aos treinos, essa era a determinação, essa vontade de De se vencer. dedicar 100%, 110% ao que você se propunha a fazer, não é isso? Exatamente. Legal. Você começou a competir de uma maneira completamente ao acaso, né? Como você contou agora, foi convidada. Então, nessa época, você já tinha mudado, claro, as tuas expectativas e você já estava competindo para ganhar, Exatamente. né? Você já devia largar as provas com o objetivo de eu vou ganhar, né? Mesmo que você não Exatamente. ganhasse, né? Uhum.
Que legal. E me diz uma coisa, você acha que isso você aprendeu com os teus técnicos, com o próprio triatlon? Ou você acha que, né, isso já vinha de você em tudo que você fazia, desde o balé, desde a educação física, a tua infância, você sempre foi uma pessoa determinada, uma pessoa com essa vontade interior de se dedicar 110% ao que você está fazendo naquele momento? Eu acho que principalmente a vida me tornou assim, essa pessoa forte, que eu fui a criança que perdi meu pai muito cedo, eu fui interna num colégio interno assim, em Friburgo, sem pouco contato com a minha família, porque minha família não podia, é uma família que não tinha muita situação, e, e eu me tornei forte assim, com a vida. A vida foi me fazendo passar por determinadas coisas muito cedo, e eu dou graças a Deus, eu me tornei uma pessoa muito forte, que eu acho que no esporte isso aflorou mais ainda. Entendeu? Aí eu Ainda acho que eu mais no pude. triatlon, né? Que é um esporte que Exatamente, aí depende eu do teu pude. esforço mesmo, né? Do teu Exatamente, aí empenho. acho que eu pude mostrar assim, toda aquela gana que eu criei dentro de mim, aquela força que durante a vida, minha infância e adolescência, né, eu fui obrigada a construir, né, dentro de mim, foi excelente para o esporte que eu escolhi. Então, acho que foi essa conjunção de coisas, entendeu? Me fez essa pessoa forte que eu continuo sendo até hoje. Isso aí. Graças a Deus. Legal. Ô, Mônica, você acompanha o triatlon ainda hoje? Nada, 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 Nada? Tá. nada. Mas você tem noção de que ele cresceu, que o Ironman do Havaí virou um fenômeno, uma máquina também de fazer dinheiro, ou nada disso você também sabe? Na época que eu fui não tinha nem premiação, né? A gente ia para ganhar uma medalha, Exato, isso né? mesmo, né? Não tinha nada, você só ia pelo fato de querer realmente, né, Você não ultrapassar quis voltar para o limites. Havaí? Ou não teve oportunidade? Enfim, como é que foi a tua relação Não, com o Ironman do Havaí depois de ter feito essa primeira prova em 84, 85? não, quando eu fui por essas distâncias, eu falei, eu só vou fazer essa prova e não vou fazer mais nenhuma dessa distância. Isso Ah, já, entendi. entendeu? E depois eu ainda fui fazer o Kauai, que era meio, mas eu, na minha cabeça, eu queria fazer um e só. Eu não pretendia mais fazer nenhum Ironman Entendi. nessa distância. Entendi. E você estava satisfeita com as provas que aconteciam aqui no Brasil nas distâncias que elas tinham, né? Exatamente. E eu praticamente, que eu me lembro assim, eu só tirava primeiro, segundo, às vezes no máximo terceiro. Então eu estava satisfeita com o que eu estava conquistando, com o que eu tinha. Eu já tinha minhas metas. E aí eu fui conquistando cada uma delas até chegar no Kauai, que também foi assim, não me lembro mais como surgiu essa oportunidade, mas eu resolvi ir, e ali foi que eu desisti, que eu resolvi que eu tinha que parar, entendeu? Entendi. E porque você já tinha cumprido as suas metas. Não As foi minhas nada metas. específico, sei lá. Não, não, quando eu cheguei em Kauai, o que aconteceu? Eu fiz a prova super bem, pedalei excelente, passei assim, fiz um tempo maravilhoso. Se eu não me engano, na corrida eu estava em quinto lugar geral, se eu não me engano. Eu estava assim a 500 metros vendo a faixa de chegada e eu desmaiei, caí dura. Desmaiei Ah, literalmente, literalmente eu desmaiei, assim, eu não senti mal, eu não tive nada, simplesmente eu apaguei. E, teve um mal súbito, sei lá o quê. e eu acordei dentro da ambulância. E com toda coberta de gelo, não sei o quê, me levaram para o hospital. E aí, na minha cabeça, depois disso, eu falei para mim, eu não vou mais fazer, porque eu acho que o meu corpo está dizendo que não tem mais condições. Eu preciso de um preparo melhor, eu preciso de equipamentos melhores. É, nessa época, não tinha o aporte necessário Entendi. que já tinha a Fernanda, que já tinha todas as outras, principalmente as estrangeiras. Então, dali para frente, eu acho que se eu continuasse, eu só ia perder, eu ia aos poucos ia perdendo, então eu falei, para quê?
se eu já consegui tudo que eu queria na minha vida nesse esporte, dentro dos meus objetivos, né? Uhum. Eu não quero, vou sofrer para quê? É interessante você ter. Bom, se bem que você também não era uma menina, né? Você já tinha mais de 30 anos, né? Pelas contas Aham, aqui que eu estava aham, fazendo. Então você já estava com essa visão de tipo, por que que eu vou ficar aqui sofrendo e dando murro na parede, né? Se eu posso. Enfim. Aí você parou e você migrou para outro esporte, ou aí você arrumou um trabalho e continuou com a sua vida não, profissional só aí praticando só esporte? trabalhando, Aham. trabalhando, fazia musculação, fazia ginástica, só coisa de academia mesmo, mais nada. E não te deu aí uma saudades, ou um arrependimento, ou uma dúvida, será que eu deveria ter parado? Como é que foi essa Sinceramente, aposentadoria? pode parecer muito doido da minha parte, Vamos lá, pode falar. mas, mas eu não senti absolutamente nada. Quando eu resolvi, vou parar, eu já te falei, eu sou assim, né? Eu virei a página e simplesmente eu não senti falta, eu só senti falta de correr, disso, até corria de vez em quando, aí dava umas pedaladinhas, mas tudo assim, comecei na mountain bike, mas nunca competi, passeava de mountain bike, porque, na verdade, o ciclismo era o que eu mais gostava de fazer, e, inclusive, eu não sei se eu te falei, mas o ciclismo também, profissionalmente, nas provas de ciclismo, eu me dei muito bem, eu ganhei várias provas de montanha, Ai, que legal. e, e era uma coisa que eu gostava muito, era o ciclismo, mas, sinceramente, não senti falta nenhuma de competir no triatlon, Você, nada. você, você nem chegou a continuar pedalando. Não, é isso que eu estou te falando. Eu pedalava numa mountain bike, Ah, sim, claro, aí fazia sim, vista chinesa, sim. subia vista chinesa, subia paineiras, passeios assim, entendeu? Aham, Mas só para passear, só para fazer uma malhação, vamos dizer assim. entendi, entendi. Legal. Corria um pouquinho, fazia umas corridinhas também, porque eu sempre gostei muito só de fazer subida, subia um pouquinho paineira, subia um pouquinho a canoas, e até que eu fui parando de vez, meu joelho pifou também, parei de correr totalmente, não corro, sei lá, tem uns 10 anos que eu não corro mais, e a única bicicleta que eu tive mountain bike eu vendia, e nunca mais nem pedalei, hoje só faço spinning. Legal. Você trabalha como personal ainda, você estava me contando, né? Aham. Deve ter uma rotina super agitada e você, claro, que você se exercita diariamente até para se manter em forma para poder orientar os teus alunos, né? Com certeza, eu malho bastante, faço spinning, eu faço musculação, eu faço minha aula de ginástica, é bem pesada. E agora, correr, pedalar fora, na rua, nada disso. Correr nunca mais, que eu estou proibida pelo médico de correr, já operei meu joelho direito 2 vezes. E exatamente, eu acho que uma coisa que causou muito esses danos e tudo foi exatamente naquela época eu não tinha condições de ter tênis importado, eu usava aquele Power Turbo, não sei se você lembra. Não, Power, esse não. esse antigo. Eu corri muito com esse Power Turbo que acabou com, acho, o meu joelho, que era um tênis muito vagabundo. E, enfim, foi isso. E hoje eu só faço realmente malhação, porque eu adoro malhar, adoro ser uma pessoa saudável, eu gosto, assim. Acho que quem fez esporte, quem já fez esporte como eu fiz, se dedicar, é muito difícil separar totalmente, né? É uma coisa que realmente não conseguiria parar, ficar uma pessoa Sedentária. sedentária. Isso aí seria impossível para mim, porque eu adoro malhar. Então, eu continuo fazendo dentro do que eu posso, em academia, eu continuo me mantendo em forma. Legal. Quantos filhos você tem, Mônica? Dois. Os teus Dois filhos, homens. você disse que gosta do ambiente masculino, né? Vai ver Ah, que é por isso. Ô, exatamente. Pedi a Deus, quando eu fiquei olha, grávida, só me dá filho homem. E vieram 2 filhos homens, graças a Deus. que bom. Eles sabem, eles têm noção aí dessa tua carreira como triatleta e como ciclista? Você alguma vez já contou para eles, enfim? Ou eles vão ter que saber um pouquinho mais aqui ouvindo o Endorfina? Não, já contei, eu tenho fotos aqui, eles já viram.
Eles acham o máximo, mas assim, a pena é assim, não ter nada assim, filmes, né? Nada que possa você sentir realmente, né? Como era a sensação. Você tem foto, mas eles sabem, eles também foram atletas, eles sempre quiseram ser jogador de futebol, e eu sempre dei maior força, eles sempre jogaram futebol a vida inteira, estudaram fora graças ao futebol, eles se formaram nos Estados Unidos por causa do futebol, ganharam bolsa de estudo. Que legal, parabéns. E... Triatlon eles não se animaram? Não, nem um pouco. Sempre foram futebol, futebol, futebol. Tá certo. Isso aí não teve jeito. Legal. Ô, Mônica, então é isso. Obrigado pela tua disponibilidade. A gente conseguiu marcar essa entrevista aqui em tempo recorde. Parabéns pelos teus resultados, por esse teu por esse teu pioneirismo aí. E foi um prazer conversar com você. E é isso. Um grande abraço. Você quer divulgar aí as tuas redes sociais, ou quem quiser aí no Rio de Janeiro te procurar aí para tirar alguma dúvida, ou até para mostrar algum vídeo, quem sabe alguém que está nos ouvindo aí consegue algum vídeo aí sobre alguma prova dessa época, ou o próprio Djalma Madruga ou Marco Ripper. Você quer fazer uma propaganda aí do teu trabalho? O meu Facebook é Mônica Lucena. Mônica com K. Mônica com K, Lucena. Aham. O Instagram, Mônica Lucena também. Então, legal, vou colocar aqui também no post. Se alguém quiser perguntar ou procurar saber mais alguma coisa, ou se interessar pela história, não tem problema nenhum. Legal. Ou mesmo treinar com você, né? Qual que é o teu foco hoje do trabalho? Qual é a maior parte dos teus clientes? Qualidade de vida, o que é? Pessoas de mais idade, menos idade? Não, sempre a maioria jovens, assim, jovens mulheres, vamos dizer assim, né? De 25, 24, aos 40 e poucos. Normalmente querem ficar com um corpo bonito, malhadas, boa alimentação, se alimentarem melhor. A maioria nesse sentido. Legal. Nessa linha, né? Legal. Tá bom. De fitness, mais na linha de fitness. Legal. Se alguém te convidar para participar de um triatlon, onde a gente reuniria aí as pessoas que foram daquela época, você não toparia participar? Bom, Michel, correr eu não posso, já não posso ter a mínima condição de dar um passo. Eu só falo que eu só corro hoje em dia se for de ladrão, mas eu não teria a mínima condição. Então, nadar eu não sei que é uma piscina, eu tenho eu acho que a única coisa que eu conseguiria fazer é pedalar. Entendi. Pedalar acho que é a única coisa que eu ainda me garanto. Entendi. Tá certo. Tá bom. Mônica, foi um prazer, muito obrigado e é isso aí. Um abração. Outro grande, qualquer coisa, estamos aí. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br LAF Seguros, tudo junto, .com.br. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.